Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai reagir aqui ao pessoal do Jogo Aberto e ao canal do Thiago Leifert. Eles falaram sobre a vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Bahia. A gente vai deixar o canal deles aqui na descrição. Se inscreva no canal deles, se inscreva no nosso canal e bora pro vídeo. Vitória do Flamengo sobre o Bahia ampliou a escrita de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O técnico segue sem conseguir vencer o Flamengo desde que se tornou treinador. São 16 jogos e 16 derrotas. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E, claro, logicamente, que incomoda qualquer profissional. Você vir e não vencer. É ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. O Flamengo começou a partida muito superior. Logo no primeiro minuto, Arrasca recebeu de Michael e saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, que conseguiu afastar. Na sequência, foi a vez de Léo andar no travessão. Pressionando, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Michael, Arrascaeta de cabeça mandou a bola para o fundo do gol. Vivendo em ótima fase, o uruguaio é artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. Nos últimos 10 jogos, ele balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 3 assistências. A melhor chance do Bahia na etapa inicial foi com Kaique, aos 25 minutos. O Fla voltou para a parte complementar com menos intensidade. Até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O jogo ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Na reta final, Gerson foi expulso por uma falta em Eric Pulga. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo foi para o ataque e reclamou de um pênalti. O juiz foi no VAR, mas não marcou. O resultado amenizou a situação de Filipe Luís, que já estava sendo cobrado pelos torcedores depois de 2 jogos sem vencer. Essa turbulência que existe, ela é externa. Ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho. O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação. E no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo. Não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Filipe Luís sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. Rona, o Flamengo é um time que é candidato a tudo, a gente sabe disso. Só que o Bahia há poucos dias venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, uma equipe bem montada pelo Rogério Ceni. Então eu acho que tem que celebrar assim o resultado. E claro, agora o Filipe Luís pensa apenas em Libertadores, que é o objetivo maior. Sim, e é uma equipe que pode ser cobrada, o treinador está sendo cobrado e está naquele limite, está no nível, ele não excede, o Felipe, ele não se altera com nada, está trabalhando bem a equipe e para mim o Bahia fez um grande jogo também, assim como fez aqui contra o Palmeiras. Mas eu falar para o Rogério Ceni, deixa eu falar com você, ganhar do Flamengo é difícil, ainda com o Daron capitão, você não ia ganhar nunca, nunca. Podia estar jogando até agora, que não ia dar pênalti, não ia dar nada. A verdade é essa. Agora, uma pena o Rogério não poder vencer o Flamengo, né? Que ele foi jogar de igual para igual. Gostei. 16 jogos, né? O Rogério como treinador contra o Flamengo. E nenhuma vitória, e nenhum empate, né? São 16 jogos, 16 vitórias do Flamengo. É difícil pro Rogério. O jogo do Bahia também. É um tabu na carreira do Rogério, que ele não consegue vencer. Mas com o Daron que ele não ia vencer. Treinador, mas ele, no Flamengo, ele tirou um campeonato brasileiro do meu Inter, né? Enfim. Cicinho, falar do presente, não do passado. O Flamengo precisa
pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida, não está tendo grandes sobressaltos, até perdeu para o Cruzeiro, mas a gente vê como uma equipe até equilibrada. Agora, na Libertadores, é onde não dá para vacilar. Renata, assim como no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo mantendo essa regularidade, está ali lutando com o Palmeiras pela primeira colocação, na Libertadores o Flamengo não esperava essa condição na qual está, né? Então era para ter mais tranquilidade, mas acabou aí com más apresentações, trazendo essa pressão. Mas eu acredito que vai se classificar. Esse susto está sendo bom para o Flamengo. A cobrança do treinador, sendo treinador do Flamengo, sempre vai existir. Mas assim, o Flamengo ele tem elenco para Campeonato Brasileiro, ele tem elenco para disputar Copa do Brasil, ele tem elenco para disputar Libertadores, campeonato, todas as competições e lutar por título, porque é o time com mais peças, né, de reposição à altura dos titulares. Então, o Flamengo vai lutar aí até o final por todas as competições. Foi uma rodada próspera em gols. Agora a gente vai ver aqui, né? Vou mudar aqui para ver. Colocar o vídeo do Thiago Leifert e vamos ver o que ele falou desse jogo. Vou dar aqui. Eu queria falar do Flamengo e Bahia, jogo interessante que a gente teve nesse sábado, porque são dois times muito bem treinados, que a gente gosta de assistir. Eu acho que ficou provado que eu venho falando aqui que o Arrascaeta não é meia, né? O Arrascaeta é atacante. E, de novo, a gente viu que o Arrascaeta é um cara que chega para meter gol, chega dentro da área, hoje carregando bola, assim, ele está numa função completamente diferente que o Felipe Luiz arrumou para ele, está cada vez mais provado de que ele... Brasileirão. De que ele está com 7 gols, né? De que ele é atacante e funciona porque, cara, o Flamengo, diferente do Corinthians, que estava falando agora há pouco, o Flamengo tem nas pontas jogadores que criam oportunidades, né? O Michael sempre cria uma oportunidade, consegue entrar na área, cruza bem a bola também, o Bruno Henrique ajuda muito quando tá jogando, então assim, ele tem opções. Só que, cara, até eu tava falando de botar o Memphis na meia, né? O Flamengo não precisa botar o Arrascaeta de novo na meia, entendeu? O Arrascaeta pode jogar lá na frente porque a bola vai chegar, tem um negócio melhor. Teve um momento do jogo, cara, que o Flamengo chegou a ter 79% de posse de bola. O Bahia tava praticamente inteiro reserva, né? E foi lá para jogar no contra-ataque. Mas chama a atenção do Bahia, outra coisa que eu já vinha falando do Palmeiras, e o Bahia faz igual, que é, mesmo com o time mesclado, mesmo com o time reserva, o time sabe jogar. O time tem um plano e o time executa o plano. Se os caras obedecem, você vê que eles sabem o que eles estão fazendo. Não, vamos jogar hoje no contra-ataque contra o Flamengo? Vamos jogar hoje no contra-ataque contra o Flamengo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Quando faz as substituições depois, lá na frente também o time melhora. O Bahia é intenso e é obediente. Né? O time tá bem treinado, cara. É um time que hoje, como antigamente, eu já falei isso uma vez, você vai pegar o Bahia, você relaxava? Falava, vamos pro Bahia, sobe, desce, né? Hoje em dia você vai pegar o Bahia, assim como o Fortaleza, você já sabe que, pô, não é aquela moleza a mais. Né? Já o negócio mudou. Tem uma estatística aí que compete um pouco aí com a sua frase, que é Flamengo versus Rogério Ceni. Mas isso aí vai cair, mas assim, isso é muito atípico também. 16 jogos, nenhum empate. Não tem um empatezinho. Não tem um empatezinho, mas é um azar, assim, isso é muita zica, né? Não é possível. Não tem um empatezinho para ele falar. E mesmo assim, não foi o jogo ideal para o Flamengo, eu achei. Não era um jogo confortável. Não era um jogo confortável. Não foi um jogo ideal para nenhuma das duas partes. Até a gente depois entra num outro tema, que foi tema na coletiva do Felipe Luiz, foi tema na coletiva do Mano Menezes no Grêmio também. Como a sequência está matando também os times, pouco do nível de futebol. Eu achei um jogo muito ruim. Mas o também Flamengo, impactado por isso, por todas essas dificuldades. O Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo sofreu, né? Porque teve 2 jogadores saídos contundidos, né? O Pulgar e o nosso glorioso Alan saíram contundidos. E assim, vai ser até desfalque agora na Libertadores. Isso é ruim pro Flamengo. Isso não é bom, não. Vou voltar pro vídeo aqui do Thiago. Tempo, tem que fazer 2 substituições por lesão. Por 2, né? Então, quando o Laifinho falou aqui também nessa live que o Flamengo ia chegar, o Flamengo estava exagerando na fisicalidade, que era legal de ver,
mas que no calendário desse jeito e com nossos elencos aqui é muito difícil de você jogar desse jeito que o Felipe Luiz queria, que é muita intensidade. 2 lesões no primeiro tempo não é normal, não pode acontecer. Então ele perdeu o Alan e o Pulgar. e o Eric. Pois é, no primeiro tempo. E o Eric, posterior da coxa, né? Ele ficava apertando o posterior da coxa. As duas também, Os dois, o Alan né? também sentiu antes Então, os caras tão duas caindo. pintas de lesões que provavelmente vão até o Mundial agora, né? Então, Se os caras estão forem caindo, voltar. cara. Tá? O jeito de jogar do Flamengo é muito extenuante. O Felipe Luiz já assumiu isso. Quando eu falei, ficaram me xingando na internet. Mas o Felipe Luiz já assumiu isso aí, que é extenuante pra caramba. Você soma isso. Viagem de avião de 7 horas pra Venezuela, pra Bolívia, pra não sei o quê. Pô, os caras estão no limite físico. E a própria expulsão do Gerson, eu acho que assim, ela não começa, ela não é que só aquele lance, que é um lance claro para expulsão. Ela começa nessa lesão. Ela começa quando você começa a descaracterizar o meio-campo para fazer um monte de remendo e esconder as falhas. E o Gerson vai parar numa posição que não é a dele. Ele não tá mais Ele jogando foi ali. recuado, né? 2 vezes, né? Então, assim, a gente estava vendo o Flamengo jogar com Eric de la Cruz em linha, que eu sempre falei para vocês, que eram 2 volantes mesmo, quase 2 número 5 em linha. Às vezes não saía, mas eles ficavam em linha aqui para defender defender uma segunda bola. E o Gerson podia sair e flutuar e jogar mais. Quando machuca, foi o Alan que machucou primeiro, né? Machuca o Alan, aí o Gerson é obrigado a descer para fazer a dupla com o Eric. Aqui. Aí machuca o Eric, ele vai para a posição do Eric. Então ele começou como aquele 8 flutuante, quase 10, e terminou como 5. Aí assim, já cansado pra caramba, morto, ele vai por cima da bola e é bem expulso, né? Eu achei que a expulsão não tem nem o que discutir. Mas essa expulsão dele começa lá nas lesões, porque ele vai para uma posição que não é a dele, e no final do jogo ele já está tão cansado e morto, que ele deu um bote lá, e na hora que ele dá o bote, não sei se vocês repararam, a câmera vai no rosto dele, ele já sabe que ele fez besteira. Ele já faz, ai, ele bota a mão na cabeça assim do tipo, puta, errei tudo, errei o tempo. Era de um cara cansado, certo? O que você acha, Canedinho? Sim, sim. Não, bem expulso, merecido. Chama atenção também o fato do Pedro só ter entrado aos 30 e tantos do segundo tempo. O Pedro tá voltando agora de lesão, né? Aí o Felipe Luiz deve tá poupando ele pro jogo de quinta, né? Que vai ser um jogo mais importante do ano. O Flamengo precisa vencer a LDU. E eu acho que por isso que o Pedro ficou no banco. Tá, o Pedro tava cotado, coitado. Eu escalei até o Pedro no meu cartola, né? E muita gente também colocou. O Pedro já tinha sido poupado no intervalo. É verdade, e aí outro foi jogo. até uma questão tática, né, na Libertadores. Uhum. E o Pedro só entrar também aos 30 e tantos do segundo tempo foi estranho, mas aparentemente uma estratégia também tática ali do Felipe. E o Pedro talvez não esteja ainda no seu auge físico normal, né? Também está voltando de lesão gravíssima há pouco tempo. E ele ainda não teve aquela lesão muscular pós-lesão de joelho. Mas estão poupando, né? Ele bem, estão segurando ele legal, né? Que é diferente Tem que segurar, do né? Santos, que E aí, isso, Neymar poxa, o tá Bruno Henrique foi até um tema também na coletiva do Felipe Luiz, porque o Bruno Henrique fez um trabalho espetacular, eu acho que foi essa a declaração do Felipe, mas abafando, saída de bola, importunando, enchendo O Felipe Luiz, o Bruno Henrique, coitado, tá jogando fora de posição, tá sendo sacrificado, né? Ele joga mais na ponta, tá jogando de centroavante, bola não chegou, ele ficou só fazendo só esse trabalho sujo, como diz o Caneda aí. o saco. Com a bola no pé, o Bruno Henrique não consegue entregar um trabalho de 9. Não consegue. O Bruno Henrique não é. E o Juninho é um jogador também de características diferentes quando ele é utilizado ali. Então, essa é uma lacuna no elenco do Flamengo, se é que a gente pode chamar, mas não tem um ai para falar do elenco do Flamengo comparado aos outros. Mas quando a gente vai analisar as opções em si do Flamengo, acho que falta ali uma característica semelhante ao Pedro e mais jogadores que joguem por dentro, né? Porque tem muito ponta. Tem muito ponta no elenco do Flamengo. Tem só uma curiosidade da expulsão do Flamengo, do Gerson, que é... Não é possível mão, tá? Não, pode jogar. Tudo limpo na área. Vai. Só uma coisinha que eu queria mostrar. Cartão amarelo. Segura, tá? Segura! Segura! É brasileiro. Cartão amarelo pro Gerson. Por pisar aqui, beleza. Pisão foi feio, hein? Olha. Pra mim tem dobra de articulação. Daronco, né? Não, houve. É o Daronco, mas essa é que eu gosto.
Dobra de articulação. Tem dobra de articulação, tá? Pra mim tem dobra de articulação. Essa é regra agora? Fisioterapeuta, É agora tem um isso. fisioterapeuta. Tem que ter um médico no VAR agora. Fala, Ai, ó, meu possível Deus. lesão de colateral medial, hein? Melhor chamar. Tem, ih, metatarso, hein? De onde os caras tiraram isso? Difícil, hein? Pra mim tem dobra de articulação. Ele fala mais de uma vez Dobra depois. de articulação, tá? Visão temerário pra mim, número 8. Esse foi feio, nossa. Tudo olha. bem. Foi. Mas dobra de articulação, pra mim, é novidade, tá? Essa aí eu não conhecia do VAR. Sobre a arbitragem, assim, não dá pra reclamar muito. Acho que o Daronco foi super bem, porque o Ele VAR não pareceu mais magro? Eu achei que ele tá muito mais magro. Acho que Daronquinho, hein? Ah, gente, o Daronco, se tá magro ou não, já tá bom. Acho que o vídeo tá ficando muito longo já. Vocês acharam, hein? Vocês concordam com o Thiago e o Canedo? O pessoal do Jogo Aberto também. Concordam com ele? O Flamengo vai brigar pelo título brasileiro até o final? Deixa aí no comentário, eu quero ver a opinião de vocês. Se inscrevam no canal, ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.